E aí, Jovinho, seja bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu me chamo Pedro Lima, sou professor de matemática. Vamos agora para mais um episódio da UFRR comentada e aqui resolveremos a questão 11 da UFRR 2021. Vamos à leitura do enunciado. Se a função f dos reais para os reais, né, domínio e contradomínio, é definida por isso aqui. Então, um negócio assim que parece meio estranho e ele quer saber, é incorreto afirmar, né? Então, uma questão teórica aí do mundo das funções. Eu acredito que uma ótima ideia para você resolver isso aqui é você construir o gráfico dessa função. E por incrível que pareça, ele não é tão difícil, né? Porque ela tem uma cara bem estranha. Mas você vai ver que o gráfico não é tão difícil assim. Então vamos fazer por partes, né? Não vamos pelo jeito mais técnico, não. Normalmente é assim que eu ensino, né, a construir esse gráfico indo de dentro para fora, né? Então primeiro, a gente construiria o gráfico só daquela reta que está dentro do módulo. 2x menos 1. O desenho dela ficaria desse jeito. Depois eu iria, assim, entre aspas, né, passar o módulo nessa função. Então, todas as respostas agora vai ter um módulo. Ou seja, o que é positivo continua igual. O que é zero, né, como resposta, estou me referindo ao y, o que é zero continua igual. E os y's negativos vão receber um menos lá do lado deles, né, porque estão dentro do módulo. Então, os y's negativos vão ser espelhados para cima, vão passar a ser positivos. Então, eu vou pegar essa parte do gráfico que é negativa, ou seja, esse pedaço aqui, onde o y vai trazer respostas negativas, e eu vou espelhar, agora ele vai ficar positivo. Olha aí o que aconteceu. Né? Vou apagar o anterior, isso aqui seria o gráfico do módulo de 2x menos 1. Aí agora eu vou pegar e jogar um menos do lado desse módulo. Se eu jogar um menos do lado desse módulo, todos os y agora vai trocar de sinal. Veja que como os y estavam vindo de um módulo, eles eram todos não negativos. Ou seja, eles poderiam ser zero ou positivos. Se eu jogar um menos do lado de todos esses caras, o que é zero continua sendo zero e os positivos vão virar todos negativos. Então agora eu vou espelhar de novo, né, usando o eixo x como espelho, vou espelhar toda essa função, só que agora para o negativo. Então olha aí o que vai acontecer. Ó. Vou apagar a anterior, é o mesmo desenho de antes, só que agora espelhado, né, todo negativo. Então isso seria o desenho do módulo de 2 menos o módulo de 2x menos 1. E agora, por último, eu iria somar 3. Então o que iria acontecer com esse gráfico se eu somasse 3? Eu iria pegar todos esses y e arrastar 3 casas para cima. Então ia ficar um negócio assim, ó. Olha o que está acontecendo. Aquele mesmo desenho, só que agora arrastado 3 casas para cima. Lembra que antes tocava no menos 1, agora está tocando no 2, porque foi 3 casas para cima. Antes, né, o bico era meio em x e a resposta era 0, né, porque aquele bico estava bem em cima do eixo x. Veja que o x meio continua, só que agora a resposta é 3, porque foi 3 casas para cima. Né? Então isso seria o gráfico de 3 menos módulo de 2x menos 1. Agora, olhando esse gráfico, é bem tranquilo a gente analisar essas alternativas aí. Vamos lá para a letra A. O domínio da função é o conjunto de todos os números reais. Né? Então, veja que isso é correto. Ele falou bem aqui ó, que o domínio da função era o conjunto de todos os números reais. Né? Então, ele está vendo aí se você sabe ler, se você sabe que aquilo é o domínio. Outra maneira de você descobrir o domínio, já que você tem o gráfico, seria projetar esse gráfico no eixo x. Né? E realmente, se a gente fizesse isso, eu iria obter todo o eixo x como projeção. Ou seja, o domínio realmente é o conjunto dos reais. É verdade, né? Ele está buscando a incorreta. Letra B. A imagem da função é o conjunto do menos infinito, né, do infinito negativo até o 3. E veja que isso é verdade. Né? O conjunto imagem da função é apenas os y's que recebe seta, né, entre aspas, que é assim que a gente aprende nos livros, quando a gente estuda função, né, aquela brincadeirinha que o domínio é um conjunto em diagrama, escrito por diagrama de Venn, né? E o contradomínio também, e aí tem umas setinhas que vai de um lado para o outro. Então, o conjunto imagem é quem recebe setinha, né? Quem recebe as flechas. Então, olhando para o gráfico, você poderia entender que o conjunto imagem seria a projeção do gráfico no eixo y. E realmente isso é do 3 para baixo. Ou seja, o conjunto imagem é do infinito negativo até o 3 fechado ali. Né? Isso é verdade. Depois, na letra C de casa, a função f admite inversa. Isso é mentira, né? Então essa que seria a alternativa que nós iríamos marcar, a letra C, porque ela não admite inversa. Vamos agora entender o motivo dela não admitir inversa.
Primeiro, para que uma função admita inversa, ela tem que ser bijetora. O que significa isso? Que ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, qual é uma definição fácil dessa para a gente ver que ela não é bijetora? Você saber o que significa ser sobrejetora. Sobrejetora, em palavras informais, né, significa que o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Veja que esse é o caso de uma função onde o contradomínio são os reais, né? Tá aqui o contradomínio são os reais e o conjunto imagem não são todos os reais. É do infinito negativo até o 3, ou seja, são coisas diferentes. Essa função não é sobrejetora, portanto, ela não tem como ser bijetora. Então, a letra C é uma mentira, por isso nós iremos marcar isso como alternativa. Depois eu queria já observar com você, né, que se a letra B é verdade, é porque a letra E também é verdade. Né? A gente já sabe que as outras duas são verdadeiras. No dia da prova você poderia pensar assim, né? Não vai marcar a letra E também, uma vez que a B é verdadeira. E eu queria aí só mostrar para vocês como que você poderia concluir que a letra D é verdade, né? Porque aqui a gente tem umas contas. Então, primeiro eu dei uma esticada aqui no gráfico, né? Para você perceber que um dia ele vai bater no eixo X e que ele vai ter duas raízes. E que quando eu jogar valores em X que estão entre essas raízes, eu irei obter as respostas positivas que ele está falando na letra D. Então eu teria que descobrir quem são essas raízes, né? E para eu descobrir quem são essas raízes, eu iria igualar o meu y a zero. Né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Igualei meu y a zero e ficou a minha função lá do outro lado. Agora eu peguei aquele módulo e joguei para o outro lado. Né? Joguei para o outro lado assim, falando em palavras feias, né? E aí ficou o módulo de 2x menos 1 igual a 3. Então, o que está dentro desse módulo aí tem que ser igual a 3 ou menos 3, né? Pela nossa definição. Então, quando você ajeitar as continhas, você vai descobrir que o x ou é 2 ou é menos 1. Portanto, bem aqui, né, seria 2 e lá do outro lado seria menos 1. Então, realmente, as respostas positivas vão ser aqui, né, entre o menos 1 e o 2, portanto, a letra D também é verdade, mesmo que no dia da prova você não precisasse fazer isso, né? Como esse é um vídeo para fins didáticos, eu resolvi fazer aqui junto com você. Então a gente finaliza aqui, a resposta fica sendo letra C de casa. E aí, Jovinho, essa questão aqui foi um pouco mais pegada, né? Deixa aí um comentário e um like no vídeo e compartilha com um amigo vestibulando. Um cheiro no cangote. É nóis!